Muitos aqui foram chamados de loucos. Isso acontece quando alguém é capaz de enxergar algo que mais ninguém vê e persegue essa ideia com todas as forças. Cada um de vocês sonhou alto e estava disposto a começar de baixo para alcançar um objetivo maior. Aqui tem gente que abriu mão de ser vice-presidente em uma multinacional, que abdicou da estabilidade do serviço público. Tem gente que começou do zero, que largou tudo. Aqui tem gente que fracassou uma vez, fracassou duas, fracassou três e não desistiu até alcançar o sucesso. Para muitos, escolher o caminho mais difícil é coisa de quem tem um parafuso a menos. Mas o que eles chamam de loucura, a gente chama de propósito. Vocês estão aqui porque o seu propósito se tornou muito maior do que uma empresa, do que o sucesso, prestígio, fama ou conta bancária. Vocês estão aqui porque o Brasil e o mundo precisam de pessoas que levantem a bandeira do empreendedorismo em todas as suas vertentes, sem amarras políticas ou qualquer tipo de preconceito. Vocês estão aqui para serem um motor de uma nova era e guiarem as próximas gerações. Vocês estão aqui para serem chamados de loucos. Mais uma vez, bem-vindos ao êxito. Se você decidir se conhecer, você vai fazer algo novo. E acho que essa é a grande riqueza aqui do grupo, né? Aprender, contribuir. Você é o seu principal empreendimento. E foi uma coisa impactante para mim, que às vezes a gente pensa em empreendimento é faturamento, ganhar mais, milhões, e esquece de olhar para dentro de si mesmo. Nós precisamos primeiro governar aqui dentro da gente para podermos governar fora. Mas aqui, além das pessoas poderem escutar mais sobre esse conteúdo, elas têm a chance de perguntar, de tirar dúvidas. Então você tem a chance de aprender com a dúvida do outro. A mentoria em alto mar, ela faz com que o mentor e o mentorado possam ter mais do que uma relação teórica, mas uma experiência, porque uma das formas de aprendizado que tem mais resultado é aquela pelo qual você consegue trazer uma emoção. Onde é que fica a corda, uma linha tênue ali entre marketing pessoal e marketing corporativo, né? A diferença de personalização e personificação. Personalização é quando você faz algo para o seu cliente. Personificação é quando todo negócio tem uma cara. Então, o marketing pessoal e o marketing profissional, eles acabam se juntando. O mergulho, ele quebra algumas barreiras, vencer alguns desafios, ele é fundamental, principalmente na parte do aprendizado. Fora tudo isso, um fator incomparável é o network, é a comunicação, é o que a gente vai vivendo nesse ambiente, aí com os amigos, com pessoas que estão aspirando, que estão buscando cada vez mais crescer e evoluir aí no mundo empresarial. Como o maior e melhor programa de mentoria empresarial do Brasil. Por quais motivos? Por vários. Em primeiro lugar, é o único programa de mentoria onde nós temos mais de 60 mentores. Grandes empreendedores empresariais, grandes empresários do Brasil de diversas áreas, de diversos setores. No setor de negócio, de agronegócio, no setor do marketing digital, desenvolvimento pessoal, desenvolvimento profissional, finanças, educação, tecnologia, ou seja, são os fundadores e os conselheiros do Instituto Êxito de Empreendedorismo.
Este evento proporciona network, negócios e posicionamento. Nunca se esqueça que a ambiência muda a tua frequência. Viva o passo, pega o ritmo e seja a velocidade que dá. O Êxito Mentoring Experience é a oportunidade perfeita para você. Com mais de 60 grandes empresários que comandam empreendimentos de sucesso e que vão compartilhar com você o que os fez conquistar tudo o que conquistaram, além de poder firmar conexões e gerar oportunidades de negócios. Acesse www.exitomentoringexperience.com.br e fale com o nosso especialista. Seja obstinado e cuidado. Se você busca empreender, se qualificar ou aprender uma nova profissão, você precisa conhecer a plataforma de conhecimento do Instituto Êxito de Empreendedorismo. São mais de 1000 conteúdos 100% gratuitos e online para você assistir quando e onde preferir. E todos os nossos cursos fornecem certificado. Desenvolva suas habilidades profissionais com o Instituto Êxito de Empreendedorismo. O Summit Êxito de Empreendedorismo apresenta agora a palestra Como Contar Histórias Reais de Maneira Impactante com Franco Júnior. Olá, seja muito bem-vindo a mais uma palestra do nosso Summit Êxito de Empreendedorismo 2024. Essa é a 6ª edição deste evento. Esse ano o tema é Histórias Reais. Eu me chamo Franco Júnior, sou palestrante, sou mentor, sou especialista em oratória, sou mentor de outros palestrantes na formação de palestrantes e também sou escritor de um livro best-seller chamado Sem Sufoco. Aliás, o presidente do Instituto Êxito, o empresário Janguier Diniz, foi quem fez o prefácio desse best-seller. Deu muita sorte, milhares e milhares de exemplares já foram vendidos em todo o Brasil, em diversos outros países. E esse livro fala exatamente sobre isso, o poder da oratória em contar histórias. As histórias criam conexão, as histórias fazem com que nós consigamos nos aproximar de outras pessoas. Deixa eu falar um segredo grande para você. As histórias, elas fazem com que a nossa mensagem fixe mais na cabeça dos ouvintes. Exatamente isso. Você vende um produto? Você vende um serviço? Você contextualiza aquilo que você fala dentro de uma história? Se eu fosse você, sinceramente, eu começaria a pensar que as histórias, elas fazem com que a mensagem falada grude igual um chiclete na cabeça do ouvinte. Só que muitas pessoas não sabem disso. E, de repente, elas enfrentam duas situações. A primeira delas, elas travam no momento de se comunicar. Segundo problema, segunda encrenca, não sabem como concatenar as ideias de maneira assertiva, criando uma história que seja persuasiva, convincente. Então a pessoa acaba não contando uma história exatamente por não saber como construir essa história. Quando eu fui chamado aqui para participar desse Êxito Summit, uma das solicitações foi: Franco, sabe o que está acontecendo hoje no mercado? Muitos empreendedores, muitos empresários, eles têm histórias reais incríveis. História da vida, história dos desafios enfrentados para colocar em prática a empresa que hoje já é uma empresa significativa. E muitas vezes esses empreendedores, eles são chamados
para falar sobre essas histórias reais. E sabe o que acontece nesse momento? Vou contar para vocês. Nesse momento, o empreendedor, ele agradece o convite, mas ele recusa. Ele não vai lá contar a história. Ele não vai contar a história porque ele tem vergonha, não sabe como fazer. Então, o meu objetivo, a minha promessa, o meu propósito, esse nosso bate-papo que vai demorar alguns minutos, meu propósito é o seguinte: fazer com que você destrave a comunicação, aprenda a contar histórias de maneira impactante e pegue as tuas histórias reais, conte essas histórias reais e com isso traga mais clientes para dentro da sua empresa, crie uma visibilidade maior, uma autoridade no teu segmento. Perceba quantos benefícios você vai ter aprendendo a como contar histórias reais. A oratória tem essa mágica de fazer com que pessoas se conectem. E nessa conexão, a história é o que faz com que o sentimento e principalmente a memorização daquilo que é falado seja extremamente mais assertivo. Vamos lá? Vamos trabalhar? Eu trouxe aqui para vocês os 3 principais erros que o empreendedor comete e esses erros acabam provocando que ele recuse o convite, não aceite o convite. Primeiro desses erros. Você está me assistindo já há alguns minutos. E você está percebendo que eu estou compartilhando uma mensagem e você está compreendendo essa mensagem através de 2 comunicações. Comunicação verbal, tudo aquilo que sai da minha boca, toda a mensagem que eu falo, tudo aquilo que eu compartilho. E a comunicação não verbal. Muitas pessoas desconhecem que é a união dessas 2 comunicações que faz com que as pessoas prestem mais ou menos atenção em você. Muitas pessoas, sabe o que elas fazem? Pegam tudo aquilo que vão falar, decoram, muitas vezes o que é um erro, não decore, entenda, pegue as etapas, mas jamais decore, porque se você decorar aquilo fica muito robotizado. Você decorou um texto, no momento que você vai apresentar aquele texto, fica mais ou menos assim, ó. Eu hoje estou aqui. Fica ruim, não cria conexão, vira personagem. Ninguém compra uma história real de alguém que transparece ser um personagem. Quando você é personagem e conta uma história, aquela história ela soa de maneira fictícia, não de maneira real. Empreendedores que contam histórias reais têm que transparecer realidade no momento daquela história. Então vamos voltar lá à ideia inicial. Vem comigo, presta atenção. Nós temos duas comunicações. Comunicação verbal e comunicação não verbal. É a união dessas 2 comunicações que faz com que as pessoas prestem mais ou menos atenção naquilo que eu falo. Então eu preciso sim saber as palavras que eu vou usar, o público com o qual eu estou compartilhando aquela história, a expectativa das pessoas. Com base nessas informações, eu crio um roteiro escrito usando as palavras que fazem sentido para aquelas pessoas que estão me assistindo. Seja de maneira presencial ou seja de maneira online, como é hoje aqui no Summit. Que você está me assistindo aí do local onde você está. Você poderia, de repente, estar aqui, nesse espaço, me assistindo presencialmente aqui hoje. Quando eu crio um roteiro com palavras e, principalmente, exemplos que fazem sentido para você, você faz com que as pessoas se aproximem daquela história que está sendo criada. Palavras e exemplos são importantes. Só que você não pode menosprezar, você não pode ignorar a importância da comunicação não verbal, ou seja, gestos e fisionomia. Os gestos e a fisionomia feitos no momento de uma fala, em muitos instantes, eles são mais importantes do que aquilo que eu estou falando. Quer um exemplo? Ó. Falei alguma coisa? Nada. Mas eu tenho certeza que você pensou algo. Mesmo eu com a boca fechada.
Percebeu? Os gestos e a fisionomia são muito impactantes. E repito, hein? Será a última vez. São mais impactantes do que aquilo que eu falo. Então presta atenção nessa frase e a minha sugestão é que você anote, adote e tenha isso como um mantra no seu desenvolvimento da comunicação. Presta atenção, a frase é: tão importante quanto o que eu falo é como eu falo aquilo que eu falo. Essa frase não é minha, mas eu adoraria que fosse. Vamos de novo? Tão importante quanto aquilo que eu falo é como eu falo aquilo que eu falo. Quando eu entendo que a comunicação não verbal ela cria essa mega conexão, eu começo a prestar atenção em algo que é fundamental. E aqui vai o segundo erro. Muitas pessoas, no momento que estão contando as histórias reais, elas acabam sendo incongruentes entre comunicação verbal e comunicação não verbal. Eu preciso da congruência, eu preciso que uma comunicação complete a outra. Vou dar aqui um exemplo, presta atenção. Presta atenção, eu quero falar de maneira intimista aqui com você. Presta atenção, eu poderia estar dizendo assim, essa história é uma história legal. Eu tenho certeza que essa história vai impactar a sua vida. Percebeu? Eu fiz uma afirmação e eu neguei com a minha cabeça e com a minha fisionomia aquela afirmação que eu estava fazendo. Se eu disse que a comunicação não verbal impacta mais, se eu disse que a comunicação não verbal chega na frente, quando eu faço uma afirmação e nego com a minha fisionomia e com os meus gestos, eu acabo desdizendo, estou criando uma palavra aqui, desdizendo aquilo que eu acabei de falar, aquilo que eu acabei de dizer. Aí, de repente, o empreendedor não sabe por que a história dele não cria uma conexão. O empreendedor, de repente, não sabe o porquê ele fala e as pessoas não partem para uma ação que ele está pedindo para que elas façam. De repente, o empreendedor não sabe porque não está vendendo tanto os produtos dele, os serviços dele. Sabe por quê? Porque a comunicação verbal está sendo incongruente à comunicação não verbal. Verbal e não verbal. O que eu preciso? Congruência. O que eu preciso? Uma complementando a outra, de maneira assertiva. Percebeu? Nós estamos falando sobre os 3 principais erros no momento de apresentar uma história real. Eu quero muito que você entenda e pega esses insights que nós estamos compartilhando hoje, pega essas informações que nós estamos compartilhando hoje, coloque esses insights, essas informações na sua fala, na sua comunicação, para que cada vez mais você aproveite as oportunidades, fale em público, seja desenvolto, destrave a sua oratória, destrave a sua comunicação, apresente as suas histórias reais para ser mais visto, mais lembrado, criar melhor autoridade, maior domínio e, principalmente, pegar o teu segmento, pegar o teu nicho de mercado, de negócio e se tornar alguém de destaque, alguém que é líder. Aqui no Instituto Êxito, aqui na plataforma do Instituto Êxito, você tem vários empreendedores e principalmente vários empresários de empresas gigantescas. E esses empresários dessas grandes empresas, sabe o que eles fazem hora ou outra? Dão palestra. Alguém que é multibilionário, com B, é bi, não estou falando milionário, é bilionário. Vem cá, vamos bater o papo aqui, vem cá. Você acha de verdade que alguém que é bilionário está preocupado com o cachê da palestra? É óbvio que não. Sabe o que ele está preocupado? Em ser uma autoridade maior. Porque cada vez que ele dá uma palestra, ele é uma autoridade maior no segmento dele, a empresa dele, recebe novos clientes, novos negócios. Então não é um cachê de 5, 10, 15, 20, 50 mil reais, 100 mil reais que faz diferença na vida desses empresários. Mas é a visibilidade que faz com que ele feche um contrato de 20 milhões, 50 milhões de reais. E isso sim
faz diferença no negócio dele. Só que não dá para a pessoa ter destaque na empresa, uma empresa gigante, uma empresa com uma visibilidade bacana, e a comunicação pessoal dele ser deficitária. E tem algo ainda pior do que isso, que é o seguinte: quando ele tem que contar a história real da vida, da empresa, de quando quebrou e deu a volta, da persistência, e principalmente quando ele tem a oportunidade de inspirar outras pessoas, inspirar outros jovens com a história real dele, ele deixa essa oportunidade passar. Por quê? Porque a comunicação não é legal. Porque a comunicação é mais ou menos. Estou falando aqui sobre os 3 principais erros. Falei o primeiro, que é o desconhecimento, muitas vezes, da importância da congruência entre comunicação verbal e comunicação não verbal. Falei de mais um erro, que é a pessoa que desconhece que existe, inclusive, a comunicação não verbal, e ela impacta mais. Eu ouvi dizer, certa vez, que os gestos são importantes, mas, Franco, eu não sei muito bem nada sobre isso. Agora você está sabendo. Agora você está o quê? Você está prestando atenção no impacto e na importância da comunicação não verbal. Gestos, palavras e tom de voz. Nesses minutos que nós estamos juntos aqui, dentro dessa 6ª edição do Summit Êxito de Empreendedorismo, nesses minutos, vocês estão reparando que eu estou fazendo variações no meu tom de voz. Sabe por que eu faço isso? Porque essas variações, elas fazem com que você preste mais atenção. Uma história real, ela fixa mais quando eu coloco o que nós chamamos em oratória de expressividade na minha fala. Franco, traduza. O que é essa expressividade na minha fala? Claro, vou explicar. Quer ver o que é? Emoção. Emoção. Sabe aquela história? Fala com vontade. Fala com amor, fala com paixão. A pessoa diz assim: eu consegui sucesso, foi legal, hoje a minha empresa... mas coloca emoção na voz. Essa emoção, sabe, essa entonação, isso se chama, tecnicamente, em oratória, de expressividade. E para que isso aconteça, eu preciso fazer 3 variações no meu tom de voz. Primeiro, volume, ora alto, ora baixo. Segunda variação, intensidade, ora forte, ora fraco. Terceira variação, velocidade, ora rápido, ora devagar. Quando eu faço essas 3 variações do meu tom de voz, eu prendo mais a atenção das pessoas. Eu mexo com uma parte do cérebro das pessoas que faz com que elas memorizem mais, guardem mais e, principalmente, se conectem mais com a minha mensagem ou com a minha história real. Quer fixar a tua história na cabeça do teu cliente, das pessoas que te ouvem, das pessoas que te seguem, das pessoas que te admiram? Faça essas 3 variações. Isso sabe, não é uma história... vindo hoje aqui para o Summit, eu pensei nisso, eu vou dizer... Isso é ciência. Isso é neurocomunicação. É assim que funciona com o cérebro humano. Comigo, com você, com nós. O importante é que você entenda que, aplicando essas técnicas, você vai ter a reação do seu ouvinte e tudo leva a crer que a reação será mais ou menos assim. Quando eu consigo antecipar a possibilidade de reação do meu ouvinte, eu consigo aplicar aquela técnica pretendida para que eu tenha aquele resultado tão sonhado. Sabe por quê? Vou falar algo agora que é fundamental e a minha sugestão é que você pegue esse insight como mantra 2 da sua evolução na comunicação, do seu aperfeiçoamento comunicativo. Vamos lá para a frase? Então vem comigo, presta atenção. Comunicação é
percepção do ouvinte. Vamos de novo? Comunicação é percepção do ouvinte. De repente, na tua cabeça, aquilo está muito bem concatenado, está muito bem pensado. Só que a percepção que você provoca na cabeça de quem está te ouvindo é completamente contrário. Ou contrário, a percepção é completamente contrária àquilo que você pretende, àquilo que você tanto quis, tanto sonhou, tanto planejou. Aí o que você tem que fazer? Você tem que mudar a sua comunicação para que a percepção do ouvinte seja mais adequada, seja mais assertiva, seja mais correta. Comunicação é ciência, gente. Sabe por que muitas pessoas dão pouco valor para a comunicação? Porque acham que a comunicação, falar, é algo inerente do ser humano. Eu falo desde criança, eu falo desde bebê, eu já tinha 2, 3, 4 anos, já comecei a falar. Eu sei, você fala. Só que será que nós nos comunicamos de maneira eficaz? Falar é uma coisa. Falar é emitir sons compreensíveis e que o ouvinte decodifica esses sons. Comunicação não. Comunicação é muito maior, muito mais amplo do que isso. Comunicação é eu falar de uma maneira e você ter a percepção exata do jeito que eu quero, para que nós dois possamos estabelecer conexões com objetivos, propósitos que nos levarão a um lugar em comum. Estamos juntos? Erro 1, falei. Erro 2, também já falei. Agora eu quero partir para o erro de número 3. Sabe qual é o erro número 3? É entender, é achar que a comunicação, por ser uma técnica, uma ciência, é algo muito complicado. Não é. Eu estou aqui para desmistificar essa questão da oratória. Eu tenho certeza que você, quando viu a programação do êxito, você viu lá, Franco Júnior, especialista em oratória. Você, na tua cabeça, muitas vezes veio a seguinte mensagem. O Franco vai participar aqui do Summit, vai falar sobre emissor, receptor, feedback. Sim, isso é oratória. Mas como que eu pego tudo isso que é técnico e trago para o nosso dia a dia? Para que histórias reais sejam impactadas com técnicas do dia a dia. É isso que eu estou fazendo. Eu estou desmistificando aquela coisa teórica. Teórica. O primeiro treinamento que eu fiz como aluno de oratória foi lá em 1989, abril de 89. Eu tenho certeza que muitos que estão nos assistindo nesse momento nem nascido era. Muitos nem nascido eles eram. Não eram. E eu estava lá fazendo. E naquela época, lá em 89, a oratória ela tinha essa áurea, tinha esse círculo, né? esse aspecto de algo técnico, falar de uma maneira mais envolvente, usando um português não coloquial, mas um português mais rebuscado. Eu gosto disso. Mas eu gosto muito mais de saber que amanhã, você pedindo um café na padaria da esquina da tua casa, você vai usar uma técnica que você ouviu hoje aqui. Você vai impactar tanto o balconista lá da padaria, ou a balconista, que ele vai te atender melhor, porque ele foi impactado com o seu jeito de falar. Eu quero que você, amanhã, aplique 1, 2, 3, 4 técnicas nossas, que estamos hoje aqui compartilhando, e você consiga o investimento da sua empresa, que você consiga a vaga para falar sobre a sua empresa naquele evento da tua cidade, do teu bairro, do teu nicho. Que no ano passado você agradeceu o convite e não falou. Alguém do seu nicho foi lá e aproveitou a oportunidade e falou. Apareceu no seu lugar. Aproveitou a oportunidade
que era sua. Você acha isso justo? Você acha isso correto? Óbvio que não. Não, Franco, eu não acho isso justo, eu não acho isso correto, e é por isso que eu estou aqui prestando atenção nessas dicas todas, nessas técnicas todas que você está compartilhando nesse momento aqui com a gente. Ok? Então a dica 3, ou o erro, né, número 3, que eu mais vejo as pessoas cometer é: oratória complicada, falar em público é complexo, eu sou travado, eu sou tímido, então eu preciso fazer um curso de oratória para me destravar, porque isso é muito complicado. Eu preciso que você comece a repensar, e principalmente a ressignificar esse tipo de pensamento. Eu vou compartilhar com vocês uma técnica que vai ajudar você a controlar a sua ansiedade no momento de uma fala. Vai evitar que as suas pernas fiquem bambas, as mãos trêmulas, suor em excesso, boca seca, coração disparado. Mas eu preciso muito mais mesmo, que você use essa técnica que eu vou ensinar daqui a instantes para todas aquelas situações da tua vida que te provocam ansiedade. Eu não sei exatamente o que te provoca ansiedade. O que eu sei e tenho plena convicção é de que, se você usar essa técnica nesse instante, você vai conseguir controlar a ansiedade, controlar o medo de falar em público e ter uma comunicação muito mais tranquila. Muito mais tranquila. A técnica é o seguinte, presta atenção. Todas as vezes que eu vou falar em público, independente do local, independente da situação, todas as vezes, em público ou online, presencialmente ou de maneira online, tanto faz. Toda vez eu fico ansioso, você fica ansioso, nós ficamos ansiosos. Aí o cérebro diz assim: você vai ter que se expor. Essa exposição pode dar certo ou pode dar errado. Se der errado, você vai ter uma encrenca, você vai ter um problema. Então, o que o cérebro faz por uma questão de sobrevivência e preservação? O cérebro faz com que você até aceite, tá? Mas prepare o teu corpo para aquele risco excessivo que ele acredita que você vai ter. Nós temos duas saídas diante de um risco muito grande. Ou nós enfrentamos aquela situação, ou nós fugimos daquela situação. Se a tua vontade naquele momento é enfrentar a situação, o cérebro entende isso, manda um recado para a espinha, a espinha manda um estímulo nervoso para as glândulas suprarrenais, as glândulas produzem adrenalina, jogam na corrente sanguínea, e essa adrenalina na corrente sanguínea faz com que o corpo se prepare para enfrentar aquela situação de risco, para enfrentar aquela situação de ansiedade. Percebe? Se a minha tendência é enfrentar, essa adrenalina ela se concentra nos braços e nas mãos, para que os vasos sanguíneos se dilatem e eu ganhe agilidade caso tenha que enfrentar, lutar, combater. Mas se a sua vontade naquele momento é fugir daquela situação, essa adrenalina produzida pelas glândulas suprarrenais, elas se concentram principalmente nas pernas e nos pés, para que eu ganhe agilidade e corra rapidamente, fugindo daquela situação. Repara, presta atenção. É esse excesso de adrenalina, ou nas mãos e braços, ou nas pernas e pés, é esse excesso que faz com que as minhas mãos fiquem trêmulas, as minhas pernas fiquem bambas, suor em excesso, boca seca, coração disparado, enfim. Todas aquelas reações que você já conhece e sabe muito bem. Nós precisamos, sabe o quê? Nós precisamos eliminar, dissipar, colocar para fora esse excesso de adrenalina. Momentos antes de fazer a apresentação, para contar aquela sua história real, momentos antes, você coloca uma mão contra a outra aqui na altura do peito. Aperta com força uma mão contra a outra. Para, respira fundo, oxigena o cérebro, faz de novo esse exercício aqui, ó. Para, respira fundo, oxigena o cérebro. Faz isso 3, 4, 5 vezes. Depois que você fez o exercício, você dissipa
essa adrenalina, reduzindo o nível de adrenalina na minha corrente sanguínea, na sua corrente sanguínea. Faça isso e você vai se tranquilizar muito antes de uma fala, antes de uma transmissão, antes de uma reunião. Eu estava aqui nos bastidores e quando falaram assim, Franco, vai começar o seu bate-papo, vai começar, vem para cá, corre para cá, Franco. Sabe o que eu fiz? Fiz o meu exercício antes de começar esse bate-papo com vocês. Ô Franco, eu estou entrando aqui no seu Instagram. O meu Instagram é Franco Júnior Palestrante. O meu Facebook, Franco Júnior Palestrante. O meu YouTube, Franco Júnior Palestrante. Todas as minhas redes têm o mesmo nome, Franco Júnior Palestrante. Muito bem. Aí você diz assim, mas Franco, eu entrei aqui no seu Instagram, eu vejo que você fala para multidões, eu vejo que você fala para grandes públicos, e você está dizendo, Franco, que você ficou ansioso antes do início desse bate-papo aqui no Summit? Sim! Fiquei ansioso e fico toda vez. A diferença entre eu e você é uma só. Eu conheço a técnica. Você está conhecendo a partir de hoje. Então, quando você passava por todas essas reações, perna bamba, mãos trêmulas, suor em excesso, boca seca, quando você passava por isso, você desconhecia a técnica, você não fazia, e esse excesso de adrenalina te atrapalhava. Fazia com que você esquecesse o conteúdo, fazia com que você não aproveitasse o momento, fazia com que você recusasse o convite. A partir de agora, a partir de hoje, a partir desse summit, você sabe, você conhece a técnica. Então o que você vai fazer? Vai aplicar. Vai se tranquilizar do jeito que eu faço. Então eu estava contando aqui que antes do início desse nosso bate-papo, eu estava ali nos bastidores e estava fazendo a técnica, vim para cá para começar essa nossa conversa tranquilo. Tranquilo. E eu preciso que você entenda isso, aplique, coloque isso em prática e tenha resultado significativo com a melhora da sua comunicação. Vou fazer uma recapitulação até aqui do que nós já conversamos nesse nosso bate-papo. Daqui a pouco eu estou caminhando aqui para o final. Então eu preciso que você faça uma recapitulação junto comigo. Vamos lá? Ponto 1. Primeiro grande erro é desconhecer que existem duas comunicações, verbal e não verbal. A não verbal é mais importante do que a verbal. Ah, Franco, que absurdo isso que você está dizendo. Isso é um absurdo. Como você está me dizendo, Franco, que o jeito que eu falo é mais importante do que necessariamente aquilo que eu falo? Eu estou dizendo que você precisa prestar máxima atenção no jeito que você fala, aquilo que você fala. Tenha este cuidado, tenha este planejamento. Da mesma forma que você para o seu dia, senta e escreve, rascunha aquilo que será falado, eu preciso que você também tenha este cuidado com os gestos que você vai fazer, tenha este cuidado com a fisionomia que você vai apresentar no momento em que estiver falando aquilo que está sendo planejado. Eu tenho essa preocupação e tenho essa necessidade que você tenha todos esses cuidados muito presentes, esses cuidados muito vivos na sua comunicação. Segundo grande erro é desconhecer que a congruência entre essas duas comunicações é o que faz com que a minha comunicação seja muito mais assertiva. Eu não posso fazer uma afirmação, isso é legal, ou então, esse produto é bom. Eu não posso fazer uma afirmação com a boca e negar aquilo que eu estou afirmando com a fisionomia ou com os meus gestos. A congruência faz com que eu seja mais persuasivo. A congruência faz com que eu seja mais assertivo. A congruência faz com que eu consiga resultados muito mais impactantes, conexões vivas. Histórias reais precisam de conexões reais. Faz sentido isso para você? Vou repetir, vem comigo. Histórias reais precisam de conexões reais. E o terceiro grande erro, e até eu chamo aqui a responsabilidade, eu estou nessa caminhada há mais de 25 anos. E lá no começo, sabe, lá no começo, eu fui um dos mentores de oratória
que dava um aspecto formal ao ensino da oratória. Hoje eu entendo que os aspectos formais são importantes, mas muito mais importantes do que os aspectos formais, eu te mostrar que mesmo que você nunca faça uma palestra, eu te mostrar que talvez você nunca fale para um público de 1.000, 2.000, 3.000 pessoas, mas eu preciso te mostrar que a tua fala com o teu filho, com a tua filha, com o teu marido, com a tua esposa, com o teu funcionário, com a sua equipe, com o seu cliente, na venda de balcão, essa fala sua, quando nós colocamos oratória, ela se torna muito mais persuasiva, muito mais convincente. Percebeu? É tirar essa percepção de que oratória é algo muito formal e que só serve para professores, advogados, palestrantes. Não! Não! Oratória serve para todo mundo. Oratória é algo que tem que ser ensinado a todo ser humano. Sabe que é o meu grande sonho, e brigo por isso? Que a oratória seja uma disciplina no ensino fundamental, lá na base. Lá na base. Quando a criança é ensinada com técnicas de oratória, ela se torna um aluno mais participativo, mais destravado. E o professor e a professora, e eu sou, então, com todo respeito, não pode confundir leitura em voz alta, na frente da sala, com técnicas de oratória. São diferentes. São diferentes. Nós, professores, nós precisamos ser preparados para destravar os nossos alunos que são travados, para ensinar os nossos alunos que são tímidos, com técnicas de oratória. E aqui eu já te faço um convite. Você está assistindo esse summit e você, de repente, desconhecia o Instituto Êxito? Pois é. Sabe que aqui no Instituto Êxito nós temos diversos cursos online à tua disposição. À disposição do empreendedor, à disposição de professores, à disposição de empresários, à disposição de alunos, à disposição de todo mundo que quiser um conteúdo relevante. Eu tenho cursos meus de oratória aqui na plataforma do Instituto Êxito. Então, se você está assistindo o Summit, depois dos bate-papos de hoje, do dia de hoje, quando todos eles terminarem, você tenta entrar na plataforma, dá uma olhada, sabe? Mexe, vai atrás dos cursos, faça um cadastro, acesse a este conteúdo. Acesse a este conteúdo. Ok? Recapitulando, erro número 3. Falei do erro 1, falei do erro 2, agora para o erro número 3. É desmistificar a oratória e te dar a possibilidade de falar de uma maneira desenvolta, mas principalmente falar de uma maneira que cria uma conexão maior, falar de uma maneira que convença mais. E para isso você tem que fazer o exercício para dissipar a adrenalina, colocar a adrenalina para fora, jogar isso que está te atrapalhando e ter essa tranquilidade de falar para quem quer que seja, conhecidos e desconhecidos. Falar em uma reunião, falar em uma venda, falar em um momento de confraternização. Nós estamos chegando aqui no final do ano. Você acredita? Eu vou falar aqui, ó, vem aqui. Você acredita que tem muito empreendedor com empresas legais que não consegue agora, no fim do ano, fazer o discurso de agradecimento para os funcionários? Ele pede para que outra pessoa faça. Você deve conhecer pessoas assim. Conhece? Conhece? Poxa, a timidez se atrapalha a tal ponto que você não consegue falar da tua gratidão com aquela equipe que colaborou tanto durante todo o ano com você. A oratória é isso. É te destravar até para que você pegue o amigo secreto do ano, pegue a festa de confraternização aqui do ano, que nós já estamos nos aproximando, e consiga agradecer a tua equipe. Oratória é isso. 3 dos principais erros que nessa minha caminhada eu tenho percebido, eu tenho visto que as pessoas cometem, que as pessoas acabam
esbarrando nesses erros e principalmente prejudicando a comunicação. Eu estou chegando ao final e nesses 5 minutos finais desse nosso bate-papo, eu quero te contar algo que talvez nem passe pela tua cabeça. Talvez você nem imagine. Mas é algo meu, tá? E eu peço licença para contar isso, pois eu tenho certeza que é algo que vai te inspirar a, pelo menos, colocar essas técnicas em prática e, pelo menos, testá-las. Eu era estudante, eu sou natural de uma cidade chamada Bauru, uma cidade do interior do estado de São Paulo. Aqui no estado de São Paulo, nós estamos aqui no estado de São Paulo, é uma cidade do interior. Eu era um aluno, tinha 10 anos, uma criança. Eu estava dentro de uma sala de aula. A professora pediu para que alguns participantes, alguns alunos, se levantassem e fizessem uma leitura em voz alta e depois apresentasse o resumo de um trabalho que ela havia solicitado dias antes. Foi um, foi 2, e ela me chamou. Eu me lembro como se fosse ontem, de tão forte que aquilo foi para mim. Eu levantei, fui até a frente da sala, olhei para os meus colegas que estavam dentro da sala, e naquele momento eu travei. Eu travei. Eu não sabia onde eu estava, tudo ficou escuro. Eu travei e não saiu nada. Aí eu olho para a professora, meio que pedindo socorro para a professora. Por desconhecimento da professora, a professora, ao invés de me socorrer, de me ajudar, ela se levanta e começa a falar em voz alta e cada vez mais aumentar o seu tom de voz, a chamar a minha atenção, a dizer que eu não havia me preparado, e começa a falar mais alto, a gritar. E aquela situação, eu não sei se efetivamente teve a dimensão que por uma criança naquela época teve, mas aquela situação fez com que eu entrasse em pânico. Eu estava em pé, na frente da sala, na frente dos meus colegas, com a professora ao meu lado, e aquilo foi um pavor tão grande para mim, que eu fiz xixi na calça. Fiz xixi na calça. E foi uma algazarra danada, os alunos, né, zombando e gritando. E aquilo foi terrível para mim. Os meus pais tiveram que me tirar daquela escola porque eu virei o motivo de chacota da escola toda. Esse fato. O garoto do xixi. Por que eu estou te contando isso? Porque eu poderia ser qualquer coisa na minha vida, menos um palestrante. O trauma foi muito grande. Eu me tornei depois um jovem fechado, um jovem tímido. Eu tinha até vergonha de ter amigos, porque eu sabia que teria que conversar com esses amigos. Então eu me fechava. Eu era o esquisito da turma. Sabe, aquele esquisito? Pois é. Está aqui, ó. Era eu. Então eu poderia ser qualquer coisa menos um palestrante que fala para multidões. Eu poderia ser um palestrante de qualquer tema, menos de comunicação. Porque a comunicação foi a trava que durante 12, 13 anos da minha vida me prendeu, me segurou, me transformou para pior. Eu estou te contando e me abrindo dessa forma, nesse summit, contando isso publicamente para você, porque de repente você está aí do outro lado dizendo assim, pô, foi legal isso que eu ouvi do Franco, foi bacana, as técnicas foram interessantes, mas será que eu tenho competência, Franco, para falar do jeito que você fala, do jeito que o Janguier fala, do jeito que os outros que estão passando e que passarão nesse summit, do jeito que eles falam? Sim, você tem. Eu fui mais tímido do que você. Eu fui mais fechado do que você. Eu fui mais vergonhoso do que você. E eu consegui mudar essa história, me transformar e alcançar resultados. Hoje eu sou escritor, eu sou o palestrante de oratória mais contratado do Brasil, e que bom.
A minha história tem inspirado outras pessoas. Por quê? Porque a minha história é real. E quando o Summit me traz aqui para falar sobre histórias reais e como contar as histórias reais de maneira mais impactante, eu contei a minha história real, para que mude, inspire e transforme a sua história real. Estamos juntos? Acesse o nosso site www.institutoexito.com.br ou baixe o nosso app Êxito Play para ter acesso a mais de 1.000, isso mesmo, a mais de 1.000 conteúdos online e de graça de vários mentores, inclusive, como eu disse, conteúdos meus. Acompanhe tudo sobre o nosso grande evento no perfil do Instagram, @SummitExito. E fiquem ligados em nossas próximas palestras e eventos. Gratidão à sua atenção. Muito obrigado pelos minutos que você dispensou para ouvir técnicas de oratória e principalmente a minha história real. Nos vemos em breve nas minhas redes sociais, nos eventos do Êxito ou por aí nas comunicações da vida. Um abraço. Se você decidir se conhecer, você vai fazer algo novo. E acho que essa é a grande riqueza aqui do grupo, né? Aprender, contribuir. Você é o seu principal empreendimento. E foi uma coisa impactante para mim, que às vezes a gente pensa empreendimento é faturamento, ganhar mais, milhões, e esquece de olhar para dentro de si mesmo. Nós precisamos primeiro governar aqui dentro da gente para podermos governar fora. Mas aqui, além das pessoas poderem escutar mais sobre esse conteúdo, elas têm a chance de perguntar, de tirar dúvidas. Então você tem a chance de aprender com a dúvida do outro. A mentoria em alto mar, ela faz com que o mentor e o mentorado possam ter mais do que uma relação teórica, mas uma experiência, porque uma das formas de aprendizado que tem mais resultado é aquela pelo qual você consegue trazer uma emoção. Onde é que fica a corda, uma linha tênue ali entre marketing pessoal e marketing corporativo, né? A diferença de personalização e personificação. Personalização é quando você faz algo para o seu cliente. Personificação é quando todo negócio tem uma cara. Então, o marketing pessoal e o marketing profissional, eles acabam se juntando. O mergulho, ele quebra algumas barreiras, vencer alguns desafios, ele é fundamental, principalmente na parte do aprendizado. Fora tudo isso, um fator incomparável é o network, é a comunicação, é o que a gente vai vivendo nesse ambiente, aí com os amigos, com pessoas que estão aspirando, que estão buscando cada vez mais crescer e evoluir aí no mundo empresarial. Como o maior e melhor programa de mentoria empresarial do Brasil. Por quais motivos? Por vários. Em primeiro lugar, é o único programa de mentoria onde nós temos mais de 60 mentores. Grandes empreendedores empresariais, grandes empresários do Brasil de diversas áreas, de diversos setores. No setor de negócio, de agronegócio, no setor do marketing digital, desenvolvimento pessoal, desenvolvimento profissional, finanças, educação, tecnologia, ou seja, são os fundadores e os conselheiros do Instituto Êxito de Empreendedorismo. Este evento proporciona network, negócios e posicionamento. Nunca se esqueça que a ambiência muda a tua frequência. Viva o passo, pega o ritmo e seja a velocidade que dá. O Êxito Mentoring Experience é a oportunidade perfeita para você. Com mais de 60 grandes empresários que comandam empreendimentos de sucesso e que vão compartilhar com você o que os fez conquistar tudo o que conquistaram, além de poder firmar conexões e gerar oportunidades de negócios.
Acesse www.exitomentoringexperience.com.br e fale com o nosso especialista. Seja obstinado e cuidado. Se você busca empreender, se qualificar ou aprender uma nova profissão, você precisa conhecer a plataforma de conhecimento do Instituto Êxito de Empreendedorismo. São mais de 1000 conteúdos 100% gratuitos e online para você assistir quando e onde preferir. E todos os nossos cursos fornecem certificado. Desenvolva suas habilidades profissionais com o Instituto Êxito de Empreendedorismo.